Lá no livro dele, Jesus, um judeu no Mediterrâneo, ele diz o contrário. Ele diz que a busca pelo Jesus histórico é possível. Ninguém está falando que o Jesus histórico realizou milagres. Não é isso. Se quer debater Jesus histórico pode ter existido, assim como Gilgamesh, assim como qualquer outro personagem. Vamos lá então. Primeiro, nós vamos pegar o âmbito social. Temos 4 evangelhos que tem que ser usado como fonte histórica, sim. Uma fonte apologética ela é viciada, porque ela foi feita com o intuito de da mesma maneira, Júnior, que qualquer fonte é considerada viciada. Vou pegar primeiramente também Flávio José, contrariando numa live aquilo que o professor José Neves falou, que Plínio Jovem nunca citou cristãos, é errôneo. Eu não falei que ele não citou cristãos. Eu não falei isso. Eu disse que as citações que foram feitas por eles, elas não denotam a expressão de uma figura histórica. Há uma diferença. Por exemplo, o doutor poderia definir para mim a diferença entre uma narrativa fática e uma narrativa histórica? Claro. Poderia? Lógico. Então defina para mim. Defina para mim a narrativa de um fato histórico sobre a figura de Jesus. Vamos lá. Primeiro, vamos definir. Suetônio não é historiador, ele é um biógrafo. Vocês usam como fonte. Vocês usam como fonte. São as fontes que vocês usam. Tácito. É uma biografia. Vocês usam como fonte. Eu estou me apropriando das fontes de vocês. Vamos a Joséfo. Joséfo, ele faz uma narrativa de fatos históricos sobre Jesus. Vamos lá, doutor. Ele tem 2 ou 3 citações a respeito de Jesus. Essas citações são de fatos históricos, doutor? É a pergunta objetiva. Essas citações são de fatos históricos. Olha, primeira questão, isso é princípio básico da metodologia da pesquisa científica. Aparentemente o senhor não conhece de metodologia científica. Vamos lá, me ouve por favor. O desconhecido não pode ser substituído por uma afirmação a priori. Significa dizer, desde que debruçaram-se sobre Joséfo, veio se defendendo que Joséfo atestava a existência de Jesus, quando na verdade a sua narrativa não é uma narrativa sobre uma figura histórica, como tudo aquilo que foi se desenvolvendo no decorrer. O doutor sabe que para analisar Joséfo é mais do que se debruçar um documento histórico apropriado pela própria igreja, é analisar a obra quanto literatura. E daí, doutor, eu lhe pergunto, quais os princípios da filologia, da hermenêutica literária o senhor, por exemplo, empregou para Joséfo? Fique à vontade para o senhor falar. Primeiro, vamos deixar uma coisa clara. Eu não sou religioso. Eu também não. Não sou religioso. Meu trabalho de análise... Eu também não sou, não. Se baseia como análise histórica. Para trabalhar com isso, eu utilizo o autor chamado Paul Ricoeur. Muito bom. Paul Ricoeur. Para falar sobre hermenêutica. Paul Ricoeur, Paul Tillich, Schleiermacher, Dilthey, Martin Heidegger. São autores do início do século XX que já estão ultrapassados. Meu amigo, eu estou usando autores que se debruçaram também na hermenêutica. Você, por exemplo, ao citar Paul Tillich, por exemplo, certamente já se tendencia a caminhar para a chamada hermenêutica da subjetividade, ou hermenêutica idealista. Essa é a verdade, que todos eles beberam na mesma água. Ou o senhor vai dizer que eu estou enganado. A minha obra, que será publicada em março, o senhor terá a oportunidade de ler. Eu vou me debruçar em todos os hermeneutas da história, começando pelos clássicos de Plutarco, doutor. Eu vou trazer justamente a reconfiguração do idealismo alemão a partir de Russell, de Gadamer, de Heidegger. Então, assim... Nunca estudou Plutarco, meu caro. Meu amigo, então o senhor nunca leu Verdade e Método. O senhor nunca leu Verdade e Método de Plutarco, de Gadamer? Nunca leu a Metafísica de Aristóteles? Ora, tanto Aristóteles... vai falar até a mesma coisa que Gadamer. Oi? Paul Ricoeur. Tanto é verdade que Paul Ricoeur e Hans-Georg Gadamer, eles seguem uma linha parecida na hermenêutica. Parecida, corretíssimo. Eles bebem na mesma água. É essa hermenêutica que eu vou criticar no meu livro de hermenêutica. É a hermenêutica idealista alemã, que ignora mens autores, que significa a mente do autor,
E essa hermenêutica foi o que culminou posteriormente a chamada morte do autor, publicada por Ronald Barthes. Então, não adianta o cara querer entrar aqui com 2 pés no meu peito, dizendo que tem doutorado, que tem pós, pode ter estudado onde for. Quem está aqui do outro lado é alguém preparado para debater técnica, acadêmica e cientificamente com qualquer um. Então, eu não preciso de ad hominem. Eu não preciso de ad hominem, mesmo um historiador que lida com evidências. Ok? O primeiro princípio que deve nortear a atividade de um historiador que procura prescrutar através de transdisciplinariedade, como a arqueologia, principalmente, é seguir uma metodologia. E essa metodologia impõe 3 princípios básicos. O primeiro, verossimilhança. O segundo, é o mais importante para mim, falseabilidade. Deve-se colocar em falseamento tudo aquilo que se chegou a si. E o terceiro de todos, eu não percebo e nunca percebi, justamente nos projetos que eu tenho visto até hoje, que é justamente estabelecer uma afirmação a priori quando se não se fechou o círculo da própria investigação ou análise do objeto. Significa, eu posso simplesmente, em uma afirmação a priori, dizer: Jesus existiu, mas com a mesma afirmação a priori eu vou dizer: ele não ressuscitou. Por isso, tanto os miticistas, cristãos, historiadores, que defendem que Jesus existiu, para eles, Jesus tem que ter ressuscitado. Um pregador itinerante. Isso eu estou me baseando em John P. Meyer, John Dominic Crossan, Richard Hosley. Posso até citar mesmo o professor André Chevitarese, mas não vou só citar ele só. Ele era um pregador itinerante, analfabeto, imunólatra, e possivelmente inspirado por alguma apocalíptica judaica que falava sobre o fim do mundo. Para você analisar a Bíblia, você tem que entender, conhecer um pouco do que é uma fonte primária, do que é arqueologia, do que é literatura de apoio, o que eu vejo muito das coisas falando que a maioria aparentemente desconhece. Ao meu ver, negar a historicidade do Jesus, eu estou falando do Jesus histórico, é querer ficar discutindo. Eu acho que a pessoa que fica negando esse tipo de situação me parece algum ex-religioso revoltado. Doutor Douglas, o senhor, eu vou usar, não vou nem fazer a anterior, vou fazer esta. O senhor acabou de afirmar minutos atrás sobre a importância de se estudar o Jesus histórico, como fez, eu vou complementar sua bibliografia. David Flusser, Geza Vermes, James Charles Wolfe e Gerhard Thyssen. Todos estes nomes, com os que eu citei, o que Vossa Senhoria citou, defendem que o Jesus histórico deve ser compreendido, estudado e investigado à luz de sua própria tradição, cultura e linguisticidade, um contexto sociopolítico da época, isto é, o 1º século. O senhor acabou de afirmar que os liberais entendem que o Jesus por trás das narrativas, despido de toda a mitologização e divinização, é uma figura inclusive iletrada. Pergunto, o próprio Geza Vermes e o David Flusser e todos os que o senhor citou afirmam que este Jesus deve ser compreendido na sua tradição. Na tradição judaica, Dr. Douglas, já era muito, isso era lei, isso chamava-se Piquet Avot, que uma criança deveria ser instruída e letrada nos rudimentos da própria lei. E o senhor vem dizer para mim que o Jesus histórico é um analfabeto, ele é um letrado. Portanto, os que buscam o Jesus histórico dentro de uma perspectiva e de uma tradição, acaba se contradizendo. Porque esse Jesus, ele não pode ser despido, Dr. Douglas, justamente de toda essa amálgama da própria tradição. Então, como o senhor pode apresentar um Jesus histórico iletrado, analfabeto, quanto apocalíptico, isso a gente entende que o Schweitzer trouxe uma reinterpretação sobre isso. Mas um Jesus praticamente lançado nos 90% de ignorantes que tinham na época, quando uma tradição, na verdade, demonstra que ele foi instruído justamente pela própria Torá, instruído nas leis. Como que o senhor pode defender isso e sustentar isso? Eu não estou com o microfone fechado. Agora sim, professor. Repete aí, doutor Douglas. Primeiro eu gostaria de pedir desculpas ao senhor e vou dizer uma coisa ao senhor. Nazaré, na verdade, ela não era uma cidade.
ela, segundo a arqueologia, Nazaré era uma vila, ou seja, não possuía nem mesmo uma sinagoga para o ensino. A cidade mais próxima ficava a pelo menos 20 quilômetros dali. Isso é arqueologia pura.